Olá, desbravadores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu quero contar para vocês como foi o meu pior White Day da minha vida. Existe o Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados, que é comemorado no mundo inteiro, inclusive no Japão, e também existe uma versão, eu acredito que seja única, onde são os homens que presenteiam as mulheres, que é o chamado White Day. E ele acontece um mês depois do Valentine's Day. Então, Valentine's Day acontece no dia 14 de fevereiro e o White Day é no dia 14 de março. Mas esse ano foi espetacularmente horrível. O White Day, não só meu, como da minha família toda. Apesar da comemoração ser, uma troca de presentes, ele não é tanto uma coisa apenas romântica. Tá? É assim, a gente pode fazer uma troca de presente com pessoas que a gente tem alguma consideração. Como a minha esposa ganhou vários chocolates, ela decidiu fazer brigadeiro. Brigadeiro não é uma coisa tão comum aqui no Japão, né? Pelo menos na região que eu tô, a gente não vê muito os japoneses sabendo o que é brigadeiro. Então a gente decidiu fazer o seguinte: vamos fazer brigadeiro e dar para os japoneses. É uma boa ideia, né? Então a gente fez. Apesar de fazer e entregar para pessoas no trabalho, a gente também tem uma vizinha que a gente considera muito. E como a gente fica trocando presentes já há alguns anos, a gente decidiu deixar na porta da casa dela. É um costume muito comum você passar na casa da pessoa e deixar alguma coisa pendurada na entrada da casa, né? E pode ter certeza, vai ficar lá até a pessoa pegar. E aí que tá o problema. Essa nossa vizinha já é uma senhora, tá? Ela já tem, na nossa visão, pelo menos uns 60, 70 anos. E ela mora sozinha. Morando sozinha, a gente deixou o presente para ela no dia 14 pela manhã, tranquilamente, como a gente já tinha feito outras vezes, né, com um bilhete avisando que era um doce brasileiro e tal, né. Passado o dia todo, à noite, 6 horas da tarde, quando a gente chegou em casa, o chocolate ainda estava lá. O brigadeiro estava pendurado na porta. Bem, ela é uma pessoa sozinha. A gente pensou assim, puxa, será que aconteceu alguma coisa? O carro dela fica bem na frente do apartamento. Há uns 2 meses atrás, nevou bastante na cidade. Eu fiquei muito preocupado com ela, porque a neve ficou sob o carro dela quase uma semana inteira. Mas depois eu vi ela, então eu fiquei tranquilo. Uns 5 dias antes, tinha tido uma quantidade grande de poeira da China que veio para o Japão e deixou todos os carros amarelados, né? Isso é comum nessa época do ano. E essa poeira estava no carro dela e não tinha sinal de limpeza. Eu falei, eu já tinha limpado meu carro fazia uns 5 dias, como eu falei, e o carro dela ainda estava sujo. O que será que aconteceu, né? Vou apertar a campainha. Apertei a campainha, ela não respondeu, ela não atendeu. Aí a gente começou a ficar preocupado, tentando lembrar quando foi a última vez que a gente viu ela. Eu me lembro que eu vi ela pelo menos uma semana antes do dia 14. Eu vi ela no estacionamento. E acredito que por isso que eu limpei o carro e por isso que o carro dela ainda estava sujo, né? Depois desse dia a gente não viu ela mais. Naquele momento a gente decidiu não fazer nada, né? Mas ficamos observando se ela ia pegar o chocolate. No outro dia pela manhã, ela não tinha pego de novo o presente. A gente continuou preocupado, mas a gente estava traçando um plano. Primeiro eu perguntei para um monte de pessoas, o que a gente faz num caso desse? Perguntei pro meu professor de japonês, ele falou, entra em contato com a polícia. Perguntei para um amigo, ele falou, entra em contato com a polícia. E mais uma dica que o meu professor deu foi, tenta falar com a imobiliária. Vamos ver o que eles respondem. Pede para entrar em contato, eles vão entrar em contato. Se entrar em contato, você pede para que eles retornem falando que conseguiram o contato. Ótimo. No dia 15, então, à tarde, ela não tinha pego ainda o chocolate. A gente foi lá, apertou de novo a campainha, de novo ela não atendeu. A gente deu a volta para ver a casa dela, estava tudo escuro, né? Não estava fechado as venezianas, nada. E a gente passou a ficar mais preocupado. A gente tirou o chocolate de lá, né? Porque, afinal, ficou tanto tempo. O apartamento onde a nossa vizinha mora é de frente para o nosso, e ela mora embaixo, com 2 vizinhos dos lados. Tanto o vizinho da direita quanto da esquerda se mudaram. Então estão vazios. E a gente não tem contato com os outros vizinhos de cima. Então a gente decidiu entrar em contato. Eu entrei em contato pelo Line, a minha esposa entrou em contato pelo e-mail. A gente aguarda até sábado, nenhuma resposta. A gente continuou preocupado, nenhum movimento, o carro na mesma posição,
todo sujo. O que aconteceu? Sábado a gente decidiu entrar em contato com a responsável pelos apartamentos. E demorou, mas eles ligaram e disseram que entraram em contato com a vizinha e ela respondeu. Aí a gente já fica com alívio, né? A pessoa, mesmo morando sozinha, né? Acredito que ela tenha ido viajar, passeou e tudo mais, mas isso foi muito ruim. Foi uma experiência muito ruim. Acredito que há uns 2 dias atrás a gente viu as luzes do apartamento dela aceso, então já deu aquela tranquilidade. E ontem à noite o carro dela não estava aí. Então ela saiu, hoje de manhã o carro dela já está aqui. Agora a gente vai fazer um bolo de cenoura e vai puxar a orelha da nossa vizinha. Fala, puxa vida, hein? Você transformou o nosso White Day no pior White Day da nossa vida. Agradeço a vocês que ouviram o podcast. Eu convido vocês a continuarem acompanhando. Tem notícias todos os dias aqui nos shorts. E o podcast vai sair sempre que eu tiver uma coisa interessante para falar, tá certo? Então, muito obrigado e espero você no próximo podcast do Desbravando. Tchau!